Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês desse livro aqui, Sete Contra Tebas, de Ésquilo. Bom, para começar, só se você tiver a opção de adquirir essa edição aqui, adquira, vai estar na descrição aí embaixo, porque é uma edição muito bonita, é uma edição bilíngue, então ela tem as páginas em grego, tanto quanto as páginas em português, e se você souber ler em grego, aí você lê em grego, né? Mas indo ao que interessa, né? É uma peça de Ésquilo, ela foi escrita por volta de 460 a.C., é uma tragédia, e é muito boa, mas infelizmente, como a maioria dessas histórias gregas e etc. antigas, ela fazia parte de uma tetralogia, não era nem trilogia, de 4 histórias, na qual só restou essa pra gente. Que era Laio, Édipo, a Esfinge e aí esses 7 contra Tebas aqui. E aí, como este não é o primeiro livro da tetralogia, tem histórias que antecedem essa, que daí vão partir do ponto... Que daí, a partir desse ponto em que a outra história parou, essa daqui vai começar. E aí eu vou introduzir mais ou menos essa história pra vocês. Então, basicamente, essa história aqui vai começar de um ponto posterior àquela maldição clássica dada a Édipo e etc., que... A história clássica de Édipo. Tem Laio, ele é casado com Jocasta, aí eles vão ver um oráculo, o oráculo fala que se ele tiver um filho, o filho vai matar ele e se casar com a esposa dele. Aí ele acaba tendo um filho, aí ele manda o filho pra longe da cidade, o filho, porque eles não têm coragem de matar, né, se eu não me engano, ou era um pastor, né, eles tinham dado pra algum pastor, o pastor não teve coragem de matar, e aí o filho é levado pra longe da cidade, ele cresce fora da cidade, ele acaba matando o pai sem querer, sem saber que era o pai. Aí ele volta para a cidade de Tebas, onde é a cidade natal dele, onde Laio era o rei, que ele matou. E lá tava tendo uma maldição, a maldição da Esfinge, e a cidade estava toda amaldiçoada. E aí tinha um esquema que a Esfinge só ia deixar de amaldiçoar a cidade de Tebas se alguém respondesse corretamente a charada dela. Aí o Édipo, quando estava lá na cidade de Tebas, ele responde corretamente a charada. E aí, por ele responder corretamente, ele é visto como praticamente o salvador de Tebas. E aí, o prêmio dele era se casar com a rainha viúva, que ele não sabia, mas era a mãe dele. Aí ele se casa com Jocasta, que é a viúva de Laio, que ele matou sem saber que era o pai dele. Ele tem 4 filhos com sua própria mãe, que vai ser o Etéocles, o Polinices, a Ismene e a Antígona. E aí, passado um tempo, conta alguns acontecimentos, etc., o Édipo vai, sem querer, o Édipo e a Jocasta vão descobrir o que aconteceu. Tipo, a mãe dele vai descobrir que ela se casou com um filho, que teve filhos com o próprio filho, e o Édipo vai descobrir, vai ficar horrorizado disso e etc. E aí ele vai se cegar e vai se exilar do reino, e a Jocasta vai se matar. Então o reino fica só para os filhos. Vai ter um meio tempo em que o cunhado do Édipo vai dominar, vai ser o rei de Tebas, mas isso não é importante, a gente não vai falar aqui agora. Mas aí o que acontece que vai ser o início da história mesmo aqui? Os herdeiros do trono, que são Etéocles e Polinices, que aliás eu não sei se fala assim, eu espero que seja certo, eles têm uns desacordos sobre quem vai ficar com o trono, eles acabam chegando numa concordância. Só que o Etéocles meio que passa a perna no Polinices, ele sobe ao trono e fala, não, você vai embora daqui, e exila o Polinices pra longe de Tebas. E aí a história começa no seguinte: Polinices estava muito furioso, ressentido, ele queria se vingar do Etéocles por causa disso e tomar o trono pra ele, e quando ele tá fora da cidade, ele conta a sua história ao rei de Argos, que era outra cidade lá. E o rei fica muito entretido com a história, ele acha que é uma história legítima e que ele deve apoiar o Polinices nessa tentativa de recuperar o reino. E aí ele ajuda o Polinices, dando um exército pra ele, que vai ser... E mais 6 guerreiros que vão comandar, vão ser tipo os generais desse exército. E o Polinices vai ser o 7º general, e eles vão pra cima de Tebas. E a história começa exatamente nisso. O Polinices, com um exército que ele juntou de Argos fora de Tebas, cerca Tebas por fora. E a história começa com o Etéocles, que é o atual rei, tendo que decidir e vendo o que ele vai fazer acerca disso, porque a cidade está cercada e ele precisa se defender. Então, essa foi uma introdução meio corrida das outras histórias, as histórias mais importantes, que eu até sei por causa que eu li no Sófocles, né? E que eu vou até fazer vídeo depois. Mas agora eu vou falar dos personagens, deixar aí na tela, e aí eu conto um pouquinho da história dos 7 contra Tebas pra vocês. Tem o Etéocles, que é o atual rei, que exila o irmão e etc. Tem um espião, tem o coro das jovens de Tebas, tem o mensageiro, tem o arauto, tem o Polinices e tem a Antígone, que é a irmã de Etéocles e de Polinices. Vai ter a Ismene também, mas a Ismene nem vai falar nada na história, então... tanto faz. Como eu disse, a história começa que tem aquele cerco, o Etéocles fala algumas coisinhas, mas logo ele já recebe a mensagem pelo seu espião de que a cidade está cercada e que ele vai ter que fazer alguma coisa. E aí vai ter uma parte inicial que vai ser bem engraçada, porque
o espião dá a mensagem, o Eteocles sai para ir até os muros da cidade e vai entrar no teatro, que tem que lembrar que isso são teatro e tal, então seria uma encenação, e aí vai entrar o coro das jovens de Tebas. E o coro das jovens está completamente desesperado, elas estão desesperadas, gritando, com muito medo do que vai acontecer, porque a cidade está cercada, então elas estão causando um caos na cidade, assim, apavorando todo mundo. E aí o Eteocles vai entrar em cena de novo, e ele vai começar a dar um baita sermão no coro das jovens, porque elas estavam aterrorizando todo mundo, e ele tá super bravo com isso, porque, pô, a última coisa que você quer é que se você tá cercado já, você vai ser invadido, a última coisa que você quer é um caos interno pra piorar a situação. Mas aí o Eteocles, ele até consegue meio que acalmar as jovens de Tebas, e ele fala pra elas, ao invés de causar o caos, tente acalmar o povo aqui dentro pra gente ficar preparado pra possível invasão. E aí o coro vai aceitar isso, vai falar que tudo bem, ele vai falar um pouquinho depois, meio que sozinho, e aí já vai entrar o espião com novas informações. E aí vai ter uma parte da história que é muito interessante, que é o seguinte: o espião vai vir com a informação de que o Polinices, ele e mais 6 guerreiros estão comandando o exército, e eles estão posicionados cada um em 7 entradas de Tebas. Então, Eteocles, ele vai ter que dar um jeito de impedir a invasão, botando guerreiros para combater esses nas 7 entradas, só que pelo lado de dentro para impedir. E o que vai ser legal nessa parte da história é que o espião vai começar a descrever quais são os 7 guerreiros que estão comandando os exércitos nas entradas, que são do exército de Argos ali com Polinices, né? E o Eteocles vai começar a nomear, de acordo com as características de cada guerreiro, um guerreiro para combater este. Eu não vou falar todos os 7, porque tem uns que são até meio que nada a ver, mas eu vou falar os que eu achei mais legais. Por exemplo, você vai ter o Tideu do lado do Polinices, que vai ser um dos que vai estar liderando a invasão, e o espião descreve ele como sendo um cara furioso, um cara arrogante, esse Tideu. Ele era um cara ávido por guerra, sabe? Um cara completamente sem escrúpulos. E aí o Eteocles vai designar para essa entrada, esse portão que estava Tideu, o filho de Asta, que era um bravo guerreiro com honra e que detestava qualquer tipo de deslealdade. E aí você vai ter outro cara pelo lado de Polinices que vai se chamar Hipomedonte. E esse cara é descrito pelo espião como sendo de completo terror, de causar terror nas pessoas. E o Eteocles vai designar para enfrentar ele o Hiperbe, que era um cara de muita coragem e que tinha grande astúcia no manuseio de armas. E aí é legal ir vendo isso, né? Como o Ésquilo trabalha com essas coisas, porque quem vai enfrentar o cara que é o terror em pessoa? É aquele que é corajoso, é aquele que consegue enfrentar o terror voluntariamente e não fugir correndo dele. E esse cara é bom com armas, ele tem que saber usar as próprias armas para poder enfrentar ele. Ou seja, não basta ser apenas corajoso, você tem que saber manusear aquilo que está ao seu dispor, os seus poderes, entre aspas. E aí, além desses guerreiros, o último portão que vai ser interessante, que é onde vai girar a história, é o portão que vai se designar o Polinices de um lado, e o Eteocles, ele vai falar que ele mesmo vai enfrentar o irmão nesse portão. Ou seja, ele decidiu os 6 guerreiros que iam enfrentar os 6 guerreiros que tinham do irmão, e o 7º, que era o próprio irmão, ele vai lá para enfrentar ele mesmo. E aí, o coro das jovens, que estava presenciando todo esse esquema de escolha, elas vão tentar convencer o Eteocles a não ir para o portão enfrentar o próprio irmão. Até porque elas tinham um grande afeto pelo Eteocles e ele era obviamente o rei de Tebas, então se ele morresse eles iam ficar sem rei. E também tinha o fato de que era conhecida a maldição que era jogada para os descendentes de Laio e descendentes de Édipo. Eles iam morrer, eles eram perseguidos e amaldiçoados só por serem descendentes de Édipo. Então era praticamente certo que se o Eteocles fosse pra lá, era muito provável dele morrer na guerra. Mas, como toda boa tragédia gira em torno da ação do personagem principal e das decisões dele, o Eteocles escolhe que ele não vai escutar ao coro das jovens, ele dá uma discutida com o coro, e ele acaba decidindo que não importa, ele vai lá enfrentar o irmão dele e seja o que for. E ele não estava sendo inocente quando ele fez isso. Ele até fala uma frase aqui que vai explicitar, que é a última frase que ele fala antes de sair de cena. Quem foge ao mal quando é uma dádiva divina? Ou seja, ele não era completamente alheio a isso do destino dele ser essa briga interna dele. Ele sabia de certa forma e ele mesmo explicita com essa frase. Então o Eteocles sai, ele vai pro muro de Tebas enfrentar o irmão dele e o exército do irmão dele. E aí, nesse meio tempo, o coro fica se lamentando um pouco, passa a guerra e etc, e chega um mensageiro. E o mensageiro traz boas notícias. Ele conta pro coro que a cidade conseguiu aguentar a invasão, eles derrotaram os invasores em todos os portões, menos o 7º,
que eles não perderam, mas eles também não ganharam, porque tanto o Polinices quanto o Eteocles morreram, concluindo assim o esperado da maldição que foi jogada a todos os descendentes de Édipo. E aí vai ter mais uma lamentação do coro, que vai ser a lamentação mais interessante. Eu não vou ficar falando aqui, mas leia, é muito bom, essas histórias são muito curtas, mas são maravilhosas. Aí, após a lamentação, vai chegar um arauto, que vai dar início ao fim da história, trazendo uma mensagem dizendo que foi decidido pela polis, etc., que o Eteocles ia ter um enterro digno de um rei, que foi guerreiro e que morreu em batalha defendendo a sua cidade, então ia ser um baita enterro para ele, mas que seu irmão Polinices não ia ter o mesmo funeral, até porque ele estava tentando invadir a cidade, então ele ia ser tratado como qualquer outro invasor. Se eu não me engano, ele até fala que ou ia deixar ele morrer no campo de batalha, ou ia dar ele de comida para os cachorros, não ia ter funeral nenhum, ia ser completamente horrível. E bom, bem no finalzinho, nas últimas 3 páginas mais ou menos, vai aparecer Antígone pela primeira vez, que era irmã de Eteocles e de Polinices, e ela vai protestar contra isso que o arauto estava falando. Ela vai ficar, pô, mas eles são do mesmo sangue, eles são meus irmãos, eu quero o direito de poder enterrar o Polinices, eu não quero que seja isso. E vai ter um breve conflito entre o arauto e a Antígone, porque o arauto vai falar, então você vai contra a decisão da polis, é isso? E a Antígone, ela vai protestar até o fim, ela vai falar, sim, eu vou enterrar meu irmão e pronto. E a história acaba aí. E bom, eu sei que é um momento meio inoportuno para acabar, porque, pô, ele acabou de introduzir Antígone na história e já vai acabar nesse conflito mal resolvido, etc. Por isso que, se você quiser saber, você vai ter que ler a trilogia tebana de Sófocles, que eu vou fazer um vídeo ainda aqui no canal, mas que vai contar tudo em detalhes, até seria mais ou menos como se a história do 7 contra Tebas estivesse mais ou menos no meio aqui do livro. Se fosse ler corretamente, você ia ler mais ou menos assim. São de autores diferentes, mas como todas as histórias gregas, essas tragédias, etc., giram em torno dos mitos que eram compartilhados por todos os gregos das cidades, então as histórias são relativamente iguais, porque os mitos são iguais. A única coisa que muda, de certa forma, é o jeito que os autores das histórias, os autores dessas peças de teatro, eles contavam de maneiras diferentes, de perspectivas diferentes. Bom, mas esse é o fim da história. E o que fica de muito legal é que essa daqui é uma tragédia clássica, sabe? Você consegue ver esse negócio, essa batalha do Eteocles assim com ele mesmo, enquanto ele fala, as decisões que ele toma, que tem um negócio dele ser mais pragmático, dele ser mais um cara de ação, simplesmente vou fazer o que o Estado demanda, eu vou defender a cidade, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele vendo que ele não é muito dono do destino dele, que tem algo mais fundamental e algo mais profundo por trás, controlando todo esse esquema. E você vê meio que essa batalha, essa contradição, assim, entre o destino e o que o personagem demanda, entre a ação pragmática dele para defender o Estado, mas ao mesmo tempo ser uma ação que está inserida num contexto de tragédia familiar, num contexto de maldição familiar muito maior, tanto que, pô, ele tá defendendo a cidade, mas ao mesmo tempo ele tá batalhando com o irmão e ele tá cumprindo, de certa forma, sem querer ou querendo, tanto faz, a maldição que foi jogada para eles. Então você tem todas essas coisas juntas ao mesmo tempo na história, é muito legal. Isso é muito legal de ver, porque essa tragédia clássica aqui, ela apresenta muito bem essas coisas. Eu acho que ela não apresenta tão bem quanto o Sófocles. O Sófocles realmente é meio difícil de superar, mas ela apresenta muito bem o que Aristóteles falava de tragédia, por exemplo, que era esse esquema de que gira em torno de uma ação de caráter elevado, gira em torno de sentimentos de terror e de piedade ao mesmo tempo, e vai brigando e gira em torno dessa ação do personagem, que é uma ação que remete a uma imitação, só que não é uma imitação de simples relações humanas. É uma imitação, de certa forma, de ações da vida, de ações de felicidade, de infelicidade, de ações fundamentais do ser humano. E aí você vê esse negócio na tragédia que é muito legal. Os personagens nunca são simplesmente delimitados, assim. Eles não são de uma literatura infantil, por assim dizer, em que você tem um personagem bom, um personagem mau, um personagem assim, não sei o quê. Eles têm contradições internas que vão lutando entre si, é muito interessante. E aí, óbvio que nem toda boa tragédia, você vai ter você vai ter a culminação na fatalidade, mas que, de certa forma, nem parece ser tanto a fatalidade que gera isso, parece ser mais a vontade dos personagens, parece ser mais
é toda essa contradição, todas essas coisas que vão acontecendo até o ato da fatalidade. E por isso que o Sete contra Tebas é um livro sensacional que todo mundo deveria ler, porque ele é uma tragédia clássica, ele não tem nada demais, assim, ele não tem nada especial, ele não é um Édipo Rei que nem o de Sófocles, mas é um clássico e é muito bom. Você vai ver tudo, você vai conseguir ver todos esses aspectos da tragédia grega nesse livrinho aqui. E aí fica a pergunta óbvia para todo mundo que lê isso aqui, que é um negócio que é meio que comum na tragédia grega e é mais comum ainda na tragédia de Ésquilo, que é aquela pergunta clássica de será que o Etéocles poderia ter cumprido outra coisa que senão o destino que foi designado para ele desde que o Édipo cometeu aquelas ações e gerou naquelas maldições para os descendentes dele? Será que se ele tivesse escutado o coro das jovens e não tivesse ido para a batalha, será que teria sido diferente? Ele tinha essa possibilidade. Ele escolheu por livre vontade ou ele escolheu por necessidade? Qual que é? E tem como você escolher sem ser por livre vontade, se escolher por necessidade? Essas são as perguntas que giram em torno dessas tragédias que são tão maravilhosas e que todo mundo deveria ler. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, se inscreve aí no canal que eu vou trazer mais vídeos de literatura grega como essa, eu vou trazer mais vídeos de livros de filosofia, que eu já tenho aí bastante no canal. E, bom, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aí nos comentários, eu vou tentar responder todos. E é isso. Obrigado quem assistiu até aqui. Até a próxima aí. Valeu!